Olá! Hoje falaremos um pouquinho a respeito da gratidão. Se eu fizesse uma pergunta a vocês, do tipo, o que vocês querem da vida? Eu imagino que a grande maioria responderia ser feliz. E se eu perguntasse de novo, o que é felicidade para você? Eu acho que eu obteria tantas respostas quantas pessoas estiverem ouvindo a esse vídeo neste momento. Porque cada um coloca a felicidade em um ponto, em algo, alguém, um patamar. Então, para cada um, ser feliz significa uma coisa diferente. E se eu dissesse para vocês que a gratidão é um dos principais gatilhos de felicidade? E mais, se eu dissesse que isso hoje não é suposição, isso hoje é ciência. Hoje tem bastante estudo a respeito da gratidão e a influência desse hábito, desse sentimento na nossa vida. Sempre que nos acontece alguma coisa, a gente tem um acontecimento que a gente chama digno de nota, que nos encanta, né, que nos deixa assim emocionados, nós sentimos bem. Nós observando aquela cena ou algo que nos acontece, nós sentimos bem. A partir do momento que nós sentimos bem, o nosso cérebro, ele libera dopamina. Dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, de humor, de prazer. Então, a partir desse ato, né, de observação, sentindo-se assim, nós nos tornamos pessoas mais felizes, mais alegres, mais satisfeitas. E a partir disso, nós mudamos todo o nosso entorno, tudo ao nosso redor. As pessoas que convivem conosco também se sentirão bem, também se sentirão felizes. E isso é um ciclo. Eu chamo isso de felicidade cíclica, né? É uma felicidade que a gente vai retroalimentando. Então, eu estou feliz, eu observo coisas boas, eu estou alegre, eu estou grata. Eu libero dopamina, a dopamina faz com que eu fique mais feliz, as pessoas ao meu redor ficam mais felizes e assim por diante. É uma renovação constante. Mas afinal de contas, a gente vai falar de gratidão. Legal. O que é gratidão? A melhor forma de entender o conceito é através de uma analogia, de um exemplo, para a gente poder ter a real ideia do que a gente está falando. Conceituar é fácil, mas entender às vezes o conceito nem sempre. Então eu vou contar uma historinha. Duas pessoas, elas entram numa lanchonete. As duas pedem um café expresso. Quando a garçonete traz, ela entrega para a primeira pessoa olha para ela, agradece. Assim que ela sai, ele fica observando para aquele café servido numa louça linda. Tinha um chocolatinho mentolado do lado, uma aguinha. E ele se sente extremamente feliz por estar podendo tomar aquele café. Ele fecha os olhos e fala: ai, Senhor, obrigada por esse café gostoso, né? Para começar o meu dia. Ele toma o café devagar, saboreando o café. E, terminado, ele se vai, mas se vai feliz, alegre, modificado pelos simples atos de tomar um café gostoso, muito bem servido. A segunda pessoa recebe o mesmo serviço, só que ela está presa ali no celular, presa nas suas coisas, atarentada, com a mente entulhada de coisas. A garçonete coloca ali o café, ela levanta os olhos e agradece. Só que continua preso na sua tribulação. Engole o café e sai do mesmo jeito que entrou, tribulado. Me diga, qual das duas pessoas foi realmente grata ao serviço? As duas foram educadas, as duas foram polidas, né? Agradeceram pelo serviço. Mas qual realmente ficou grata pelo serviço? Então, isso é gratidão. Porque para a gente ser grato, para a gente estar nesse estado de gratidão e felicidade, é preciso que nós observemos com uma percepção acordada, ou seja, que nós estejamos conscientes. A primeira pessoa, ela curtiu o café porque ela estava presente
naquele momento. Ela estava observando tudo ao redor e absorvendo aquele café. Aquilo trouxe um benefício para ela. A outra, que só engoliu o café e nem sequer prestou atenção em nada, ela não estava consciente, ela estava ligada no automatismo. Então, muitas das vezes, nós ficamos assim, atribulados, ligados nesse automatismo e não nos apercebemos de quantas coisas maravilhosas acontecem ao nosso derredor. É preciso ter mais consciência. Freud, quando trouxe o conceito de inconsciente, ele usou um exemplo bem legal. Ele usou o exemplo do iceberg. Ele fala que a consciência é aquela pontinha do iceberg que fica para cima do nível do mar. Tudo que fica para baixo é gigante, né? Todo bloco de gelo que fica submerso no mar seria o nosso inconsciente. Então, na realidade, nós passamos a maior parte da nossa vida em estado inconsciente. Se a gente não se apercebe disso, a gente nasce, vive e morre sem viver na verdade, sem viver a essência, sem o aprendizado real. A doutrina espírita nos diz que para a gente progredir, a gente tem que aumentar o estado de consciência. Então é exatamente isso, estar presente em cada ação, observando cada coisa que se nos acontece. Tem um psicólogo americano chamado Robert Emmons. Ele é PhD em psicologia da personalidade, é um estudioso da gratidão. Ele tem um livro que chama Agradeça e Seja Feliz. Robert Emmons, nos seus estudos, ele pôde observar os efeitos da positividade e se propõe a mudar as perspectivas de pensamento e comportamento através dos estudos das emoções, através do que a gente chama dentro da psicologia de psicologia positiva, que é a psicologia ligada ao quê? Às emoções, que trabalha a questão das emoções. Nós voltaremos na questão da psicologia um pouquinho mais para frente. Mas nos seus estudos, o importante é que o Robert observou algumas coisas nas pessoas que desenvolveram o hábito da gratidão. Aquela coisa de agradecer sempre a tudo e a qualquer coisa. Essas pessoas, elas tiveram um fortalecimento do sistema imunológico, uma redução da depressão, da ansiedade, do estresse, maior entusiasmo, energia. Eram pessoas que dormiam melhores e acordavam melhores, e não acordavam com aquela sensação de que um rolo compressor passou durante a noite por cima da gente. Diminuição da pressão arterial, vida social mais ativa e muito mais prazerosa, menos apego às emoções tóxicas, tipo rancor, raiva, medo, inveja, nada disso. Elas diminuíram esses sentimentos negativos, né? Redução de dores, de queixas, de mal-estares, isso é fantástico, né? Redução significativa nas sensações de isolamento. As pessoas que eram gratas, que desenvolveram esse hábito da gratidão, sentiam menos solidão do que as outras pessoas. Um mal quase que está acometendo tanta gente hoje, né? Porque eu falo que a gente não está sozinho, a gente se sente sozinho, é diferente. Se a gente observar, a melhor companhia ainda é a nossa, mas a gente ainda não entendeu isso. As pessoas gratas, elas têm isso com mais clareza, tem mais clareza. A Joana de Ângeles tem um livro chamado Psicologia da Gratidão. E nesse livro, ela fala que a gratidão ela é filha do amadurecimento psicológico. Pessoas gratas são pessoas que têm a maturidade psicológica mais desenvolvida. Ela fala que nesse mundo de hoje, o livro é bem recente, de 2011. Ela fala que nesse mundo de hoje, nesse mundo tumultuado, violento, agressivo, com conceitos de ética moral deturpados, né? Toda essa inversão de valores que nós vivemos hoje, a gratidão tem um papel significativo na saúde integral do ser humano. Ela traz essa observação. Ela fala que a gratidão, ela tem um caráter psicoterapêutico.
Pessoas gratas são mais alegres, mais felizes, mudam mais o seu entorno, têm saúde física, emocional e psíquica muito melhor, sente alegria de viver, compartilha todas as coisas, é membro atuante da organização social, é criativo, é bem melhor, são seres humanos melhores, esses que já aprenderam, por isso que ela fala que precisa ter maturidade psicológica. A gente não é grato só nos momentos de alegria, nos momentos de bonança. Quem é grato a tudo. Eu brinco que o grato é Jó, o que está na Bíblia, né? Que independente das intempéries, de todas as perdas, ele nunca perdeu a fé. Ele nunca perde a fé. Essa é a gratidão. É aquele que independe do entorno, né? E principalmente, a pessoa grata é uma pessoa que ela não espera recompensa. Nós sempre que fazemos algo, ou fazemos um favor, ou doamos alguma coisa, a gente sempre espera que o outro seja grato, que nos agradeça. Não, a verdadeira gratidão, ela não espera recompensa. Ela não espera recompensa. A Joana de Anjos fala que quando a gente saiu lá do primitivismo, lá atrás dos instintos, e partimos para as emoções, é quando o amor ensaia os seus primeiros passos em forma de bondade e de gentileza. É a primeira vez que a gente começa a sair do eu, do ego, desse egoísmo, e nós vamos observando ao derredor. É aí que a gente enxerga o outro. É aí que a gente observa que a gente não é o centro do mundo. Nesse começo ainda é uma emoção dever, é uma coisa de obrigação. Mas é o primeiro ensaio para sairmos de nós e vermos o nosso entorno. Agradecer, eu disse que a Joana traz muito essa questão do que a gente tem que agradecer a tudo. Existe a tal da lei de causa e efeito, uma das leis naturais que a gente estuda dentro da doutrina espírita, que é a lei de ação e reação. Então, muitas das coisas que se nos acontecem, elas têm um propósito, elas têm um porquê. Nós estamos nesse ciclo reencarnatório, nesse processo de burilamento, de aprendizado, de desenvolvimento. Então nós vamos aprendendo através da inteligência, desenvolvendo as emoções, transformando-as em sentimentos nobres, né? Então, e para isso, o que acontece? Para isso a gente tem que ir se trabalhando. E à medida que a gente vai acertando e errando, ajustando e reajustando com a lei, é que nós vamos crescendo. Eu sei que é difícil falar isso. É muito complicado quando a gente está junto de uma pessoa que está passando por uma dor, por uma doença, por uma desavença, por um problema e ela está em sofrimento. Ela tentar entender que aquilo é um bem para a vida dela, não é o mal. A questão do mal e do bem é o olhar que a gente tem sobre ele. Porque nós sempre saímos melhores depois das tribulações. Sempre saímos melhores. Sempre saímos crescidos, amadurecidos, observando a vida com outros olhos. E esse é o nosso propósito existencial. Trabalhar essa questão é muito importante. Principalmente fortalecer. Por isso que a gente fala aqui, a gratidão, ela tem que ser um hábito. Você tem que treinar, fazer todo dia, treinar todo dia, até que aquilo se torne presente, faça parte do nosso ser. A partir daí, nós seremos realmente pessoas gratas. O Jung, que é um outro autor, um outro da psicologia que eu gosto muito, da psicologia analítica, eu sou muito apaixonada por ele, assim como pela Joana. Ele fala nos seus estudos que, na verdade, a finalidade da nossa vida não é a aquisição de felicidade, é a busca de sentido, é a busca de significado. Nós passamos a vida inteira tentando entender o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o significado de estar aqui. E como a gente ainda não sabe isso, a gente acha que felicidade é ter prazer, é ter coisas, é acumular bens. E na verdade não é bem assim. O Viktor Frankl, que é um psiquiatra que fundou a logoterapia,
que é uma terapia que busca um sentido para a vida, lá no seu tempo, ele fez uma pesquisa com quase 8.000 alunos da Universidade de John Hopkins, e aí ele perguntava o seguinte: o que você quer fazer depois que se formar? E ele se surpreendeu que 80% das pessoas que responderam declararam que o objetivo depois de formar era buscar um sentido para a vida. Então a gente tem essa busca, né, desse sentido para a vida. Tudo que quer ter, tudo que é prazer é muito efêmero, passa muito rápido. Quem já não sentiu um vazio gigante depois de conquistar algo pelo qual lutou muito, pelo qual buscou muito? Eu costumo brincar, né, que a alegria do carro novo, ele dura exatamente o tempo que eu gasto da concessionária até a garagem da minha casa. Depois ele é meu, ele perde o sentido. A casa própria, a felicidade dura até você mobiliar a casa e se mudar para dentro dela. Depois ela passa a ser o cotidiano, a vida comum. Assim como os casamentos, eu brinco que o conto de fadas, ele sempre termina no altar, no felizes para sempre. A gente nem sabe o que é ser feliz para sempre. O que acontece depois? Na verdade a gente sabe, né? A gente dorme com o príncipe e acorda com o sapo do outro dia, né? Isso vale para homens e mulheres. Porque no outro dia sou eu, a minha realidade, meus erros, meus defeitos, minhas qualidades e a vida como ela é. E aí a gente se desencanta nessa busca, quando a gente está muito, muito preso, né, nas coisas externas. Quem coloca a felicidade em coisas, em alguém, jamais vai ser feliz. Porque as pessoas nos decepcionam, as coisas vêm e vão com muita facilidade. Hoje você conquista, amanhã você perde, né? Luta tanto por aquele emprego tão maravilhoso, de repente é demitido, o mundo acaba, né? Esses vazios que vão se criando quando a gente não tem bem trabalhado dentro de si o que é que eu quero da minha vida e o que é felicidade, é o que leva a gente a um monte de transtornos, há um monte de dificuldades nesse trabalho, nessa busca que a gente está de autoaperfeiçoamento, de autoconhecimento. E as coisas só fazem sentido, só tem sentido se eu entendo a transcendentalidade da vida. Eu não sou um corpo experienciando, eu sou um espírito experienciando um corpo, é diferente. A vida real é do espírito. Tudo que isso nos acontece na vida material tem como propósito o quê? O nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no item 9, ele fala o seguinte: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, todas as vezes, por mais difícil que seja a prova, se eu consigo passar por ela com valentia, com determinação, com certeza eu sairei muito melhor depois. E eu tenho que lembrar que felicidade real não está na matéria. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Por mais que eu acho, naquele momento que eu estou vivenciando a experiência, que isso é felicidade, a gente descobre mais rápido que um rastilho de pólvora que não é. Existe um grande conflito em nós entre o que a gente quer ser e o que a gente deseja ser. Todo mundo quer ser bom. A gente vê esses espíritos elevados, né, que fazem coisas maravilhosas para o nosso planeta. A gente queria ser igual, mas não quer passar nada do que eles passam para atingir aquele grau de evolução. Aí fica difícil. A gente tem que experienciar, né? Todos nós somos sombra e luz. O conceito sombra foi o Jung que trouxe, e ele fala que sombra é tudo aquilo que eu não quero mostrar. Tudo aquilo que eu tenho vergonha, que vai me expor, que as pessoas vão julgar. Aí eu levanto o tapete, jogo para debaixo do tapete, escondo aquilo, a sombra fica no inconsciente e eu finjo que aquilo não faz parte de mim.
Isso leva a uma hipocrisia, porque eu nunca sou o que eu sou realmente. E a verdadeira individuação, no conceito de Jung, individuação seria a evolução máxima dentro do espiritismo, só para a gente ter uma analogia bem básicazinha assim da coisa, é, é quando eu consigo trazer tudo que está no inconsciente para a consciência. Eu não falei lá atrás que nós precisamos viver uma vida consciente? Essa é a luta que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para desenvolver a consciência, para nos tornarmos consciente. A Joana fala que o único homem que teve na Terra que não tinha sombra era só Jesus. Todos nós temos essa dificuldade, todos nós trazemos isso dentro de nós, né? Então, assim, vai levar tempo para isso ser trabalhado, a sombra ser integrada na consciência? Vai, mas em algum momento a gente vai ter que começar a buscar isso. E tomar consciência disso é o primeiro passo que a gente tem para que isso aconteça, para que isso busque. E Deus nos dá umas ferramentinhas. Família é uma. É bem interessante a questão da família. Porque a família, ela se une ou por afinidade ou por necessidade. Essa é a grande questão. Ou meio a meio, né? Às vezes vem alguns ali com um propósito, outros de ajudar aqueles que estão mais deficientes ali ainda no desenvolvimento. Sei que é um cadinho de experiências. A família é muito importante para que a gente possa trabalhar essas questões e ser grato a ela, seja ela de que tipo for, é muito importante, porque ela é o caminho que Deus está nos dando, né? Um dos caminhos que Deus está nos dando, que é constante ali no dia a dia, para que a gente possa se caminhar nessa vida, nesse caminho. Eu brinquei lá na palestra que eu fiz no Segue Jesus, que eu dei o exemplo de mães, né? Que é uma dificuldade danada desapegar dos filhos, e a gente se coloca nesse problema, nesse patamar. Então, assim, a mãe, ela abre mão por um período da sua vida, e faz parte, né, desse contexto mãe, abrir mão de algumas coisas para que o filho viva a própria vida, para que ele desenvolva. Deus deu aquele espírito para que a gente educasse, para que a gente colocasse no bom caminho. E isso a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas nesse percurso. E quando os filhos ficam adultos e voam, né, a tal síndrome do ninho vazio se nos acontece. Se a gente não toma cuidado, a gente não quer que o filho saia, não quer que case, nora nenhuma serve, né, ou genro nenhum serve, não quer que o filho vá embora, fica ali apegado, grudado no filho. Eu fiz tudo por você, eu deixei de viver por você, eu lavava roupa para fora, para que você se tornasse um doutor, agora você nem me visita. Pensa bem, pensa bem. Eu costumo brincar que assim, existem dois lados dessa história. O filho pode ser ingrato, mas o B.O. é dele. A responsabilidade é dele, ele que vai responder por essa parte, é ele. Mas os filhos que Deus nos deu é pra gente guiá-los pro caminho e deixar que eles alcem voo, que eles vão viver as próprias vidas. Eles precisam também ter as experiências da própria encarnação. E a gente precisa muito pensar sobre isso e trabalhar nessa questão, né? De todas as formas. As brigas entre família, as brigas entre irmãos, tudo são experiências de espíritos que estão ali para aprender a se trabalhar, né? E a gente precisa imaginar que a família é a primeira célula da sociedade. O que a gente faz dentro da família também reflete em toda a sociedade. Assim como quando eu estou feliz, eu mudo meu entorno. Se eu torno a minha família mais harmônica, eu também mudo, não só o entorno daqueles espíritos, mas o entorno também das pessoas, dos vizinhos, da sociedade. Isso é uma bola que vai se retroalimentando. À medida que vamos melhorando, tudo ao redor melhora. Um dia a humanidade, né, será melhor pelas conquistas que cada um tiver conseguido durante as suas experiências, né? Vamos lá. Outra coisa interessante, já que a gente está falando de hábito de gratidão,
que a gente está falando dessa maneira de treinar a gratidão, a gente vai dar terminar com essa coisa do treinamento da gratidão. A Joana e tanto os pesquisadores quanto a Joana falam muito disso, mas a gente precisa aos pouquinhos fazer pequenas mudanças, pequenas melhorias, né, para que a gente possa ser grato o tempo todo. Às vezes a gente começa o dia bem, tranquilo, e aí qualquer coisa que nos acontece, eu já fico injuriada, eu já fico triste, eu já não estou bem mais. A gente tem uma dificuldade enorme de guardar as coisas boas, né? E fica de guardar as coisas, tem uma facilidade enorme de guardar as coisas ruins e uma dificuldade de lembrar das coisas boas. Né? E tudo que nos acontece durante o dia, nós devemos e temos, né, por norma, estar sim alimentando, estar sim trabalhando ali essa questão. A Joana fala que hoje em dia, pelas tecnologias, o mundo moderno, é tanta facilidade, né? Lá atrás a gente tinha tanta dificuldade, nós mulheres sofríamos, né? Era um tal de, não tinha eletrodoméstico, tudo era feito na mão, tudo era mais trabalhoso. Hoje, no entanto, a gente tem muito tempo, deveria ter muito tempo, por conta dessas facilidades. Mas na verdade não é isso que tem acontecido. As pessoas estão cada vez mais fechadas dentro do seu mundinho, dentro da internet, nas suas redes sociais, no seu grupinho ali, cada vez se relacionando menos no tete a tete, no cara a cara, né, no convívio social, que é extremamente importante, cada vez mais solitárias dentro do seu mundinho. Né? Então existe um trabalho enorme aí para a gente redirecionar isso, retrabalhar essas questões, mudar ali o modo de ver e enxergar o mundo, né? As nossas relações sociais são extremamente importantes. Quando a gente propõe para as pessoas assim, nesse tratamento vamos buscar fazer uma meditação, por exemplo. Ai, Patrícia, olha, eu até tenho vontade de fazer, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo, eu trabalho demais, e aí vem toda aquela... Né? Se você propor, então, vamos fazer um exercício de gratidão, eu até gostaria, mas eu não consigo, mas por que eu não consigo? Porque eu não tenho tempo, porque eu estou muito presa, né, no meu cotidiano. Então a gente precisa se libertar disso, buscar ali a harmonia entre as tarefas do cotidiano, da nossa vida mundana, que são necessárias e são importantes. A gente não pode abrir mão daquilo que é a nossa experiência. Estar na carne é viver uma grande experiência, né? Mas ao mesmo tempo não perder o foco que eu tenho que alimentar o espírito. A experiência, ela é automática. Se eu não tenho consciência dela, se eu não me preparo para isso, se eu não me preparo para observar e aprender com cada coisa que acontece, seja ela maravilhosa ou ruim, não importa, e tudo encerra um aprendizado, eu nunca que vou conseguir esse crescimento, eu nunca vou conseguir esta melhora. E aí, para a gente terminar nosso bate-papo aqui, falando tanto assim de gratidão, né? Gratidão como terapia. Por isso que a Joana fala que as pessoas que são gratas são psicologicamente maduras. São aquelas pessoas que já entenderam essa grandeza que é viver. A grandeza de todas as experiências. E ela é grata o tempo todo, em qualquer circunstância. Como a gente fala quando vai casar, é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, não é? Então, a pessoa é grata em todas essas circunstâncias da vida, né? Treinando ali a gratidão. A gente não tem esse sentimento desenvolvido dentro de nós. O máximo que a gente consegue ser é polido, é ser educado, é retribuir o bem com o bem, é ser gentil. E olha lá, não é toda hora e não é o tempo todo. Mas a gente pode mudar isso. A gente pode trabalhar essas questões treinando, criando um tipo de exercício diário para que a gente possa contribuir e muito para essa mudança que nós estamos nos propondo a fazer, que é de ser
grato. Se eu sei que é um sentimento tão bom, que me leva à felicidade, né, que me dá bem-estar, que faz com que o meu organismo libere substâncias maravilhosas, que vão me fazer sentir melhor, ao invés de tomar os remédios, né, treina a gratidão. De repente a gente se livra das medicações, tendo um remédio natural para ser feliz. Né? Olhe para dentro, a felicidade está sempre dentro de nós, nunca no externo. Não ponha a nossa felicidade, não ponha a tua felicidade na mão de ninguém, em coisa alguma, para que você possa ser realmente uma pessoa feliz. Eu vou voltar de novo na psicologia positiva, que eu comecei falando lá no iniciozinho. Ela tem uma ideia, ela não conflita com a psicologia tradicional. Ela só tem uma maneira diferente de ver as coisas. Ela foca na mudança de pensamento, de sentimento. Ela trabalha com relação a isso, né? Com relação às emoções. Então, se a gente tem um transtorno, ela não foca na doença. Ela foca no antagonismo. Vamos supor, a depressão é uma tristeza profunda. Pela psicologia positiva, a gente tinha que trabalhar o quê? O equilíbrio. E onde está o equilíbrio da tristeza? Na alegria. É nesse equilíbrio entre a tristeza e a alegria, porque tem hora que eu vou estar triste, tem hora que eu vou estar feliz, alegre, é que vem o equilíbrio. Ninguém é alegre o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. E nem triste o tempo todo. Triste o tempo todo é um transtorno. Alegre o tempo todo é outro transtorno. Né? Então, este equilíbrio é aquela busca. Eu acho muito bonito isso. Eu gosto dessa maneira de pensar, né? Focar no contraponto, focar naquilo que vai nos trazer para quê? Nos trazer para o equilíbrio, né? Então, assim, o que a gente vai propor? Qual que é a proposta? Fazer um treinamento para ver se a gente consegue desenvolver o quê? Desenvolver o hábito da gratidão, né? O Martin Seligman, que é o que cunhou o conceito de psicologia positiva, ele tem umas ideias, né, dentro dessa proposta da psicologia que é bem interessante, voltada para esse aprendizado, né, do contraponto, da busca do equilíbrio, né? Então, dos exercícios a gente chamou de Diário das Três Bênçãos, né? Santo Agostinho falava que quando a gente terminasse o dia, a gente deveria revisitar o dia para ver o que fez de bom, de ruim, o que poderia ter feito e não fez, e assim por diante. Era uma proposta dele. Essa proposta é bem parecida. Todo dia antes de dormir, deixa um caderninho lá, uma caderneta, uma canetinha, anote 3 coisas do seu dia que merece a gratidão, que você ficou grata, que você ficou feliz. Qualquer coisa, não arruma coisas grandiosas não, pequenas coisas, coisinhas do teu dia a dia. Eu tomei um café bem servido numa lanchonete, tão gostoso hoje de manhã, né? E eu fiquei muito grato por aquele café. Anota. Eu vi uma mulher, né, ajudando a criança, aquilo me emocionou. Anota. É isso. O exercício parece simples e parece bobo, né? Mas faz com que nós nos tornemos mais conscientes. A gente não passou o dia em branco. Quando a gente voltar para ler o caderninho, fala, nossa, nesse tal dia, põe data, tá? Nesse tal dia, olha que legal, né? Eu vi isso foi tão legal. Eu vi uma pessoa ajudando a outra a fazer não sei o quê, e assim assado. Ou eu fiz alguma coisa legal, né? De repente o legal do meu dia, que me deixou grato, tava um calor danado e caiu uma chuva. Eu fiquei encharcado, muito feliz, fresca. É isso. São coisas simples que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Para tornar o nosso dia cada vez melhor. E todo dia vamos fazer esse exercício, né? Ao final de 365, nós vamos começar um ano novo. Já começa no dia 1º. Depois de 365 dias, vamos ver o resultado disso. O quão isso trouxe de bem para mim. Durante a palestra lá, eu tive alguns relatos de gente que já faz isso. Lá, que estava na palestra do domingo. E foi muito legal, foi muito interessante, né? Porque é uma proposta de trabalho bem interessante. Paulo dizia, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para conosco. O Paulo agradecia tudo, ele era grato por tudo, ele sabia o propósito existencial dele, o que ele estava fazendo e por que cada sofrimento daquele. E ele nunca se revoltou, ele sempre foi muito grato a isso. Então, que nós possamos ter, a gente não é Paulo, né? Infelizmente, mas a gente pode ter isso como um propósito de vida, né? Seguir esses exemplos desses homens grandiosos que dão exemplo o tempo todo, e o maior deles é Jesus. Quem consegue estudar o Evangelho e cumprir minimamente as coisas que ele nos ensinou, são seres muito mais felizes e muito mais alegres, muito mais gratos com a vida do que nós outros que só reclamamos, né? A gente tem uma dificuldade eu falei agora há pouco, né? De guardar coisas boas, mas a gente lembra com muita facilidade das coisas ruins. Vamos parar com isso, vamos mudar esse jeito de ser, né? De hoje em diante, o que nos acontece de ruim, que eu acho que é ruim, eu simplesmente agradeço. E o que acontece de bom, eu agradeço também, só que eu guardo. Eu não guardo o rancor, a raiva, não, mas eu guardo o amor, o carinho, a alegria, o envolvimento que a pessoa tem para comigo. Esse eu vou guardar no meu coração, com todo o meu carinho. E o resto, ele vem e deixa o aprendizado, não vou ficar combinando coisas ruins, né? A graça da vida é entender que tudo está certo. O erro, ele não existe para Deus, né? O Einstein falava que Deus não joga dados com o universo. Então, tudo que acontece ao entorno, na vida, tem propósito. Eu posso não entender na hora, mas tem propósito. E o propósito é sempre bom. O mal que eu enxergo é ainda meu olho, né, meu olhar que não consegue observar de forma diferente. Mas a vida, ela é muito maior, muito mais grandiosa do que nós conseguimos ver e observar. E para encerrar, a Joana fala que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Então é isso. Eu espero ter passado para vocês um pouquinho daquilo que eu tenho estudado, que eu tenho buscado, que eu tenho trabalhado, tanto em mim quanto com as pessoas que estão ao meu redor. Esse exercício não é fácil e também não se martirize por isso. Não deu certo hoje, começa de novo amanhã. A beleza da vida é que a gente pode todo dia recomeçar. Todo dia eu posso tentar mais uma vez. De tanto tentar, uma hora isso vai ficar fácil, vai ficar tranquilo e tudo vai se resolver. Eu disse na palestra domingo que eu demorei muito para entender quando Jesus falava, o Pai e eu somos um. Né? Quando a gente evolui no máximo grau de evolução que a gente pode conseguir, né? Na individuação, como diz o Jung, é quando eu saio do meu ego, do meu egocentrismo, do meu eu, e passo para o meu eu verdadeiro. O meu eu verdadeiro faz parte do todo. Todos nós somos um, todos nós somos iguais. As diferenças ainda são características da nossa inferioridade. Na verdade, quando todos nós atingirmos o grau máximo de evolução, seremos todos um, porque estaremos todos unidos, mente, coração, né? Trabalhando ali pelo bem maior, pelo bem universal, pelo amor fraternal, aquele que Jesus vem nos trazer. Então é isso. Vamos usar a terapia da gratidão. Cada vez que eu sou grato, o meu organismo responde de forma positiva. Se eu conseguir fazer isso a maior parte do tempo, na maior parte dos dias, dos anos, concorda que você é uma pessoa bem mais feliz, bem mais alegre e bem mais saudável, né? Já que isso influencia na nossa saúde física, psíquica e emocional. Então sejamos gratos, muito gratos, né? Façamos esse exercício pelo nosso bem, pelo bem do nosso entorno, pelo bem da humanidade. Um dia nós conseguiremos sair desse rol das reencarnações e viver a vida real, a vida plena, que é a vida do Espírito.
Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver em luz, em paz, em harmonia, em serenidade, que nos fortaleça para essa busca e que nós possamos, através de estudos, de entendimento, de terapias, de buscas, sermos seres a cada dia melhores. Muita paz a todos.